em capítulos para submeter um e-book do Ecos, né? Alguma coisa assim, educação, corpo, cultura do movimento humano, estudos, experiências do grupo Ecos, alguma coisa assim, né? Mas que a gente possa contemplar vários aqui do grupo, né? Então, quem tiver já alguma coisa meio engatilhada, os meus orientandos vão ser convocados, né? Mas quem já tiver alguma coisa, quem tiver energia, é até o final de dezembro, tá? Mas depois a gente compartilha aí, eu vou pensar num cronograma para encaminhar para vocês já poderem ir pensando aí em tema e nessa produção. Mas aí, depois, no próximo encontro, ou eu vou publicar... Não, melhor, eu vou colocar isso no grupo depois por escrito, para quem não vier hoje também tá ciente. Tá bem? Ivan, o espaço é teu. Eu acho que a ideia é fazer um diálogo, né? Sim, eu vou... Na verdade, coloquei a apresentação mais como uma ajuda à memória, assim, né? Mas, na verdade, a ideia é essa, né? Conversar um pouco aí, então fiquem muitíssimo à vontade, assim, para falar quando quiser, abrir o microfone, coisa. Eu acho que eu apresentando, assim, não consigo ver o chat ali, então acho que o melhor é microfone mesmo. Interrompam à vontade. Tá, só uma coisa, minha esposa, ela saiu para dar aula, né? Ela está aqui no ensino médio e ela esqueceu da chave, então vai ter um momento que eu vou ter que fazer uma pequena pausa para jogar a chave pela janela aí quando ela chegar. Ah, sim, tranquilo. Vamos deixar ela do lado de fora, né? Muito bem. Ó, a Camila aí fazendo inveja de nós, né? Nós aqui com chuva, vento, a Camila aí com o céu tranquilo. Se entregou, tá, ela não está no Rio Grande, né? Tá louco, meu. Aí não dá, né? Aqui, Camila, um vento. Olha o tamanho dos casacos de novo. Ai, tá louco, gente. Ai, olha só. Bom, vamos lá, então. Vamos ver se eu consigo... Cadê a apresentação? Agora perdi a apresentação. Vamos ver. Tá passando aí? Tá no panorama geral, Ivan. Espera. Só o título a gente consegue ver. Vamos ver, não. Tem algum probleminha aqui. Tu compartilhou como tela inteira? Não, como uma janela, talvez. Eu estou sempre compartilhando como tela inteira, porque senão ele trava, ele não avança. Tá. Então tá. Vamos compartilhar a tela inteira melhor. É como que o programa parece que travou ali, não me deixa nem utilizar aqui. Aí, agora sim, agora vai dar. Vamos ver. Aí sim? Sim, agora sim. Tá, beleza. Então, a ideia é um pouco... Como é que eu pensei, assim, né? Primeiro, pensando, assim, a maneira, assim, de compartilhar um pouco aí com vocês o que eu fiz e tal, me dei conta que, na verdade, a gente vive correndo, né? Porque, claro, eu ia fazendo os slides, né? E eu pensava, não vai dar o tempo, e assim ia, né? mas tá, vamos tentar que dê, né? Então, o que eu pensei? Como é que a minha fala, assim, poderia servir, assim, ou ter uma utilidade, né? Sei lá, no grupo, né? Para além da discussão, que eu acho que vai ser o mais enriquecedor, né? Mas propriamente minha fala, né? Então eu pensei, talvez sobretudo pensando que tem gente da graduação, que tem gente que está fazendo mestrado, doutorado, enfim, né? Pensei, talvez o mais produtivo seria conversar um pouco sobre
os caminhos mais metodológicos, assim, que eu utilizei tanto no mestrado quanto no doutorado, né? E me aconteceu, me lembrava da Cris, quando ela fez a apresentação dela. Ai, que se eu troco aqui, porque eu queria ver vocês. Só que se eu troco aqui, aí troca para todo mundo. Tá, agora eu me dei conta disso, que não dá. Bom, me lembrei da Cris no sentido de que eu me lembro que ela falou em algum momento que tinha sido muito bom revisitar assim, a tese dela e tal, né? E pá, foi bem legal assim, revisitar o mestrado, né? A dissertação, depois a tese, aí lembrar um pouco dos momentos do doutorado. Apesar de que no momento assim foi uma coisa meio doida, assim, né? Todo mundo que já escreveu dissertação, TCC, ou tese, ou enfim, né? Sabe que chega um momento aí que a pessoa meio que parece que está se enlouquecendo, né? Mas claro, é como tudo, né? Depois tu sempre vai lembrar dos momentos bons, né? das coisas boas que passaram, e enfim. Estão me ouvindo, assim, né? Porque como não estou vendo, eu fico meio me Sim, monologando. Ivan. Tá. Bom, então, o panorama geral, né? Aí é o que pedi um pouco a Ângela, né? Tá, vamos situar aí ano de 2008, tá? 2008, eu graduado em Educação Física, já trabalhando com uns 10 anos, um pouco menos, 8 anos, sim, fazia mais ou menos que estava trabalhando, tá? E trabalhava naquela época com educação infantil, trabalhava com ensino fundamental também, tinha trabalhado com ensino médio, bom, de tudo um pouco aí. E eu recebia estagiários de uma faculdade privada na aula de educação infantil, né? Na aula de educação física com educação infantil. E, bah, eu achava muito legal aquele processo de conversar com os estagiários. Lá é um pouco diferente, assim, eu não trabalhei, na verdade, no estágio presencial aqui, né? Mas lá os guris pegam uma turma o ano inteiro, assim, o professor meio que sai e eles se encarregam, assim, da turma, e o professor, regente, vamos dizer, a turma acaba funcionando como um co-orientador ali, né? E conversando, enfim. Então, tá, era um negócio que eu gostava muito. E o professor, que era o orientador, me convida para eu enviar um currículo na faculdade privada e começar a trabalhar com estágio. A questão era que ele estava se aposentando e, na verdade, isso ele depois me comenta isso, né? Que ele, como que todos esses anos que a gente trabalhou junto, ele como orientador de estágio e eu como professor das turmas, onde os estagiários trabalhavam, ele ficou pensando em meio me deixar quando ele se aposentasse, né? E tá, dito e feito, fiquei eu, ele se aposentou, enfim, eu comecei a trabalhar com estágio. E aí vocês pensam, né? Tipo, tá, mas espera aí, tu não tinha só graduação, como tu trabalhava como professor da graduação? E aqui no Uruguai, todo o sistema assim, da universidade está muito menos desenvolvido do que aqui, né? Para vocês terem uma ideia, o primeiro mestrado em educação física começou o ano passado, tá? Então, claro, é muito difícil, assim, tipo, tu ter professores doutores, por exemplo, trabalhando na faculdade de educação física, são bem poucos. Agora estão sendo mais, e na verdade são todos formados fora, né? Todos fizeram o doutorado fora ou são doutores na área de educação, por exemplo, mas não tem doutor em educação física que tenha feito o doutorado no Uruguai, porque não tem, ainda não tem, tá? Bom, aí eu comecei a trabalhar na universidade, na faculdade, essa privada, e claro, e aí eu comecei a sentir que faltava muita coisa, né? Eu sentia muito déficit na minha própria prática, né? E aí saiu uma oportunidade de fazer um doutorado, desculpa, uma oportunidade de uma bolsa
através da Organização dos Estados Americanos, tá? Que era essa aí, né? E daí surge essa possibilidade, sim, e era para estudantes de fora do Brasil, para vir estudar no Brasil, tá? Então, tá, beleza. Eu me candidato assim, sem nenhuma pretensão, assim, me candidatei e acabei passando nessa bolsa. E, claro, aí eu tinha casa, trabalho, uma vida lá estabelecida no Uruguai, eu tinha que decidir fechar tudo e vir embora para o Brasil. Nessa época eu estava sozinho e tal, e não sei o quê, pensei, sabe o que? É agora. E vim. Vim fazer um mestrado no PPG da UFCM, tá? E aí caí meio que de paraquedas, assim, na universidade ninguém sabia muito como é que ia funcionar isso e tal, porque era através do grupo de universidades Montevideo, enfim. Questão que cheguei numa professora de filosofia que trabalhava no centro de educação, ela que me recebeu, bom, eu contei um pouco da minha história, assim, não sei o que, ela me disse, você quer que eu encaminhe você com alguém que estava vinculado à educação física? E eu pensei, eu já conheci essa pessoa, parece que é legal. Falei, não, olha, se você não tem problema em me orientar, eu gostaria de ficar com você. E aí ela disse, e como é que estão as leituras de filosofia? Eu falei, ó, zero. E aí ela me disse, ok. E ficou me olhando, né? E eu, tipo, tá, mas eu gosto muito de ler. Se a senhora me diz o que eu tenho que ler, eu leio tudo. No dia seguinte, ela me enviou 12 textos para eu ler. Tá? E me disse, começa com isso. E aí comecei a ler com demente. Né? E fui fazendo mestrado, mais vinculado à filosofia da educação, me afastando bastante da educação física, na verdade. O único contato assim que tive com a educação física foi por causa do estágio que eu precisava fazer pela bolsa, que fiz na Faculdade de Educação Física da UFCM, mas foi esse o único contato que eu tive. Aí voltei para o Uruguai, depois eu vou aprofundar sobre o mestrado. Aí voltei para o Uruguai, trabalhei lá na mesma faculdade durante um ano e tal, e enfim, não sei o quê, e saiu um edital de doutorado. E a minha orientadora ali, aquela mesma professora, Elisete Tomassetti, ela tinha me convidado para fazer doutorado, que se eu quisesse, ela me orientaria. Aí eu me candidato no edital e voltei para o PPG da UFCM, um ano depois, fazer um doutorado também na área da educação. Tá? Então, isso é muito resumidamente, né? Como é que... Bom, na verdade, depois disso eu trabalho, depois que termino o doutorado, passei num processo seletivo no IFRS, né? E fui trabalhar no IFRS durante um ano e meio na cidade de Feliz, tá? E, aliás, fui muito feliz naquela época. Aí termina meu contrato lá, março de 2020, termina 28 de fevereiro, na verdade, de 2020. Ou seja, pensem, pandemia chegando e eu sem trabalho. Minha esposa também sem trabalho, e aí eu fiz o concurso aqui da FURG naquela semana de 16 começando 16 de março, que foi quando estava fechando tudo. Né? E aí, em julho, nos chamaram, o Maurício e eu, a gente não acreditava aquilo, né? Era um milagre que estava acontecendo. E aí estou eu aqui, Rio Grande, conversando com vocês. Então, voltando aí ao mestrado, né? Foi bastante rápido, eu achei que ia demorar mais. O que eu fiz no mestrado, né? A minha dissertação de mestrado se chamou O Enfoque por Competências no Discurso sobre o Ensino Médio Brasileiro, um exercício de problematização. Então, o que acontecia? Quando eu estava trabalhando naquela faculdade privada lá no Uruguai, estava entrando lá um novo currículo baseado em competências.
tinha chamado um professor de educação física, o Domingo Glasquez, professor espanhol. O cara tinha vindo 2 vezes, tinha nos treinado em como trabalhar por competências, como redigir competências, avaliar e tarará. Era um treinamento doido aquilo, e tudo estava... E, claro, imagina, depois de eu passar por isso, eu achava as competências a última tecnologia fantástica da educação que iria salvar o mundo e nos transformar a todos em pessoas iluminadas, né? E eu vim com esse discurso para a UFC, para a PPG lá. E eu me lembro que eu cheguei lá e as pessoas me olhavam como dizendo, mas quem que é esse doido? O que ele está dizendo? Né? Eu falando... E aí aquela professora L7 me dizia, você está ligado que tem uma enorme resistência à implementação das competências na educação, né? De fato, aqui, né, no próprio Centro de Educação, na UFCM, tem gente fazendo um ativismo muito forte, fazendo pesquisa e tal, para tentar resistir a isso. Aí eu fiquei chocado naquele momento, né? Mas achei extremamente interessante, comecei a ler, comecei a pesquisar, enfim. E como a L7 trabalhava fundamentalmente com juventudes e ensino médio e tal, decidimos, bom, tentar fazer o exercício de olhar um pouco para documentos, leis, diretrizes, etc., vinculadas ao ensino médio, e ver como é que as competências estavam se articulando ali, e quais também eram os mecanismos, vamos dizer, de resistência a partir do mundo acadêmico, dos próprios professores, enfim. Tá? Então, aí eu fazendo o exercício assim de fazer uma retomada histórica aí dessa dissertação e dessa tese, né? Me encontrei com várias citações assim que eu escolhi naquele momento, né? Naqueles momentos, na verdade, e que claro, hoje lendo assim as citações, me parecia que tipo, pá, isso faz bastante sentido com aquilo que eu terminei fazendo, né? Porque, na verdade, era isso, né? Então, aí eu trago essa citação de Foucault, porque eu achei fantástica, assim, tem bastante citações aí de Foucault que eu trago, né? Porque minha orientadora trabalhava muito com Foucault, e eu acabei me encaixando naquilo, e acabei, na verdade, me apaixonando assim pela escrita do Foucault, pelos cursos, sobretudo, né? Outra vez não me lembro quem que era que alguém que falou aqui no Ecos, né? E para mim há uma coisa que é muito, para mim foi muito verdadeiro, que foi os cursos sempre foram muito mais acessíveis para mim do que os próprios textos escritos por Foucault, né? Desde minha visão, assim, ele nos cursos, didaticamente, assim, as coisas ficavam muito mais fáceis de entender, né? Mas, parêntese aqui, né? Foi extremamente difícil, ainda é extremamente difícil entender o Foucault, trabalhar com o Foucault, utilizar as ferramentas do Foucault. Eu, naquele momento, achava uma coisa... Eu me lembro de ler Vigiar, Punir e pensar, que é isso? Né? Era uma loucura, né? Como eu gostaria de poder ver as caras, os rostos de vocês. E eu achava uma loucura aquilo, né? E, claro, achava dificílimo, né? E ainda acho muito difícil. Então, quando eu vejo pessoas assim que têm um domínio assim do pensamento Foucaultiano, assim,
eu fico muito admirado, assim, né? Porque é um negócio difícil, para mim é difícil, é apaixonante, é muito legal trabalhar, mas é difícil, eu continuo achando muito difícil. Eu trabalhei na dissertação, na tese, e, assim, tranquilamente, eu digo, continuo achando muito difícil, não muito legal, né? Mas, então, voltando aí à citação, né? Isso foi uma coisa que me interessou muito do Foucault, porque ele está dizendo, olha, vocês façam com o que eu escrevi, com o que eu pensei, façam o que vocês quiserem, não me interessa, né? Por um lado não me interessa e por outro lado me interessa. Ou seja, então esse desapego assim me pareceu fantástico, né? E me pareceu que era uma maneira também de trabalhar, assim, né? No sentido de, bom, tu tem que trabalhar, tu pode pensar que isso pode servir para mais alguém, mas se ninguém acha interessante, tá bem, tá ótimo, não tem nenhum problema. E se alguém acha interessante, que ótimo e que legal seria saber para poder ver o que fizeram com o que tu fez, né? Mas me parece que essa questão é muito interessante, né? Daí, para trazer para hoje, né, o que eu tentei, assim, no que eu tentei me basear foi num artigo que eu escrevi depois que eu defendi a dissertação, que se chama Utilizando algumas ferramentas da caixa de Michel Foucault na pesquisa e educação, onde eu tentei fazer esse percurso metodológico ali, contar um pouco, e enfim. Eu pretendo fazer isso com a tese, está meio escrito aí o artigo, mas ainda, pense bem, né, 2018 eu defendi e ainda não tenho tido, né, tempo e cabeça para terminar esse artigo meio similar sobre a tese, né? Então, Posso perguntar uma coisa, Ivan? claro. Se tu nos visse, está todo mundo aqui bem atento à tua fala. Tá bem didática, assim, a gente está te acompanhando. Eu fiquei aqui pensando, no início do teu relato, tu falas que tu trabalhava com a educação infantil, e aí tu recebia estagiários, aí tu fez essa parceria com o professor da universidade, isso te levou lá para a universidade, né? E aí tu vens para o Brasil para fazer o mestrado na área da filosofia e com ensino médio, é isso? Quer dizer, sim, deu uma isso foi guinada, muito né? doido. Eu botei aqui cortei um pouquinho a apresentação aí para poder ver. Não, isso foi muito doido. Na verdade, era na área da educação. Essa professora era da filosofia, mas trabalhava no centro de educação, tá? Uhum. E ela trabalhava com ensino médio, né? Então, claro, eu tinha que meio encaixar minha pesquisa no que ela trabalhava, né? Então, isso foi todo um encaixe ali, porque, claro, claro, imagina, naquela época, né? Um estrangeiro chega ali a Santa Maria sem conhecer ninguém, não conhecia nada. Eu aluguei desde o Uruguai um quarto através de um grupo de Facebook na casa de um estudante da UFCM, fiquei um mês morando lá, até que a gente arrumou, junto com um guatemalteco e uma mexicana que vieram com a mesma bolsa que eu, e a gente alugou um apartamento junto, né? Mas, cara, não tinha nada, ninguém, zero, desde aqui, era zero. Então, claro, quando aquela pessoa, aquela orientadora, me pareceu uma pessoa agradável de conversar e tal, e não sei o que, eu pensei, eu não quero conhecer mais ninguém que me orienta você, eu me encaixo no que for, não tem problema nenhum. Então, claro, eu acabei mudando, mas tá, eu já tinha trabalhado com o ensino médio, não era uma coisa que fosse alheia, assim, né? Uma coisa nada a ver, né? Mas sim, foi sair de tudo, assim, sair da educação física, fui para filosofia, foi uma coisa muito doida. Assim. Que guinada, né? E saiu da tua casa, né? Eu acho que foi bem importante. Sim. Muito, muito, muito louco isso, muito louco. Vamos ver se consigo aqui voltar à apresentação. Então, acho que era isso que estava por aqui, né? Sim.
Então, isso já... Tá. Então, a dissertação, o que buscou fazer foi, como eu vinha com aquela coisa das competências, que era uma maravilha, né? Naquela formação que eu fiz naquela faculdade privada, se falava muito o projeto Tuning, né? O tuning, não sei o que, papapá. O projeto Tuning surge lá em começos de década do século XXI, ali, através do Acordo de Bolonha, lá na Europa, enfim, que a União Europeia busca fazer um sistema onde se pudesse ter um sistema comum, vamos dizer, de ensino superior, né? E a partir daí começam todos os programas de internacionalização, o projeto Erasmus dele, que é tipo Ciências Sem Fronteiras. Eu não sei se até a Ciências Sem Fronteiras não está um pouco inspirado naquilo, né? De intercâmbio de estudante, vou para cá, vai para lá, professor que vai, vem. Só que, claro, eles precisavam algo que permitisse equiparar um pouco esses programas, assim, essas diferentes universidades dos diferentes países, e aí, as competências surgem como aquela coisa. Estou fazendo um resumão, assim, gigantesco, porque vem de muito mais atrás, né, após a Segunda Guerra Mundial, enfim. Mas, não vou fazer tudo isso aqui, senão a gente está até às 10 da noite. Então, aquele projeto Tuning, né, é meio que um documento, né, se for um documento, todo um projeto, sim, que vai centralizar toda essa ideia, né, de, como organizar a educação a partir da educação superior, tá? Só que, claro, começa ali pela educação superior e depois, claro, vamos pensando, tipo, peraí, mas se a gente começa, vai avaliar assim na educação superior, então precisamos, sim, que na escola básica aconteça uma coisa que seja coerente com isso que vai acontecer lá em cima. É verdade. Então, vão as competências para a escola básica também e até para a educação infantil, né? Começa como um efeito de cascata ali, né? Então, obviamente, isso tinha que entrar, o tuning tinha que entrar dentro do que iríamos estudar, dos documentos que iríamos estudar, né? Foi uma pesquisa bibliográfica, enfim, né? Também, como eu ia falar do ensino médio brasileiro, tinha que ter documentos que tivessem a ver com o ensino médio, né, direta ou indiretamente, e aí escolhemos a LDB, as Diretrizes Curriculares Nacionais do Ensino Médio e o Plano Nacional de Educação. E aí começamos a ver a produção acadêmica que tinha, sim, que era que poderíamos identificar como resistente, sim, a esse modelo das competências. Bom, fizemos toda uma pesquisa aí. Eu falo fizemos porque eu sempre penso que sem a orientadora, neste caso, né, eu não teria feito nada, basicamente, né? Então, eu sempre falo um pouco no plural, né? Porque eu penso que, nesse sentido, eu sou muito agradecido, né, a ela como orientadora, porque graças ao apoio dela e a tudo que eu aprendi com ela, né, eu consegui fazer tanto o mestrado quanto o doutorado. Mas basicamente a pesquisa, por exemplo, os artigos e tal, todas essas coisas, era eu que fazia, né? Depois ela me orientava e eu seguia. Mas eu gosto de falar no plural, né? Bom, resumindo, 10 artigos aí, perfeito. E aí tínhamos a materialidade da pesquisa, né? O tuning, os documentos brasileiros e os artigos, e vamos lá, vamos analisar o que acontecia ali, né? Então, claro, como é que começamos a ver as competências, né? Começamos a ver elas como a nova verdade sobre a educação, né? E aí eu trouxe essa citação do Foucault, né? Que fala daquela vontade de verdade, né? dessa coisa de que essa verdade começa a ganhar corpo, né? Começa a ganhar espaço, né? Então ele vai dizer: apoia-se
sobre um suporte institucional, e aí vemos todo esse tuning, as leis brasileiras, enfim, e ao mesmo tempo reforçada e reconduzida por todo um compacto conjunto de práticas, como a pedagogia, é claro, né? Como o sistema dos livros, da edição, das bibliotecas, como as sociedades de sábios de outrora ou os laboratórios de hoje. Ou seja, começa a andar toda uma maquinaria, né? E aqui já começa a entrar um pouco nessa questão metodológica, né? De como entender essa materialidade que a gente tinha, né? Começa a andar toda uma maquinaria a ser colocada em funcionamento para que aquilo se transforme numa verdade. E assim, vai continuar ali, continua trazendo Foucault, né? Também se relaciona diretamente com o saber e, portanto, com o poder, né? Como este é valorizado, distribuído, repartido e, de certo modo, atribuído pela sociedade. Ou seja, todo essa vontade de verdade, né? Aquele discurso que começa a se transformar em verdadeiro, né? Vai ser distribuído e atribuído pela própria sociedade e vai começar a circular como uma verdade. Então, as competências começaram a ser vistas no âmbito da educação e no âmbito do ensino médio, especificamente, como essa nova verdade, né, da educação. Ou seja, agora a educação é por competências, e deu, né? Bom, então essa circulação, né, começa a produzir práticas, sim, que as afirmam nos diferentes níveis. Um pouco isso que estava falando ali, né, e, transformando-as numa nova verdade educativa, né? E claro, se começa a criar toda uma rede, né, que implica decisões políticas, que implica produções acadêmicas, sim, que implica práticas pedagógicas, etc., que começa a reforçar isso. Isso começa a entrar por diferentes lugares, né? E aí é que o Foucault vai nos ajudar muito com a questão de como a gente vai se subjetivando e se entendendo dentro dessa lógica, né? E claro, essa própria rede, assim, que vamos dizer, afirma aquilo, neste caso as competências, se encarrega também de suprimir o que não é, né? Suprimir o que não tem a ver com aquilo que está sendo colocado como verdade, né? Então, o discurso que é verdadeiro é aquilo que é afirmado, é aquilo que é produzido, é aquilo que vale, e o outro simplesmente não vale, né? Bem, e claro que aí, um pouco pelas leituras que eu estava fazendo naquele grupo de pesquisa e etc., né, começo a entender, sim, o porquê daquilo, por que as competências eram necessárias, sim, como um novo paradigma educativo, né? E claro que teria a ver com uma racionalidade neoliberal, uma necessidade, sim, de uma nova lógica socioeconômica que precisa, sim, aí teríamos que entrar numa discussão que também acho que nos levaria quase um semestre, né? Que seria toda como a lógica neoliberal, sim, entra na educação para produzir os sujeitos, né, necessários para que o capitalismo continue andando e vivendo e, sei lá, né, funcionando, né? Mas, enfim, então as competências entrariam na educação, sim, tentando produzir sujeitos competentes, capazes de trabalho em um ambiente que já não era aquele sólido e fixo da fábrica, senão um ambiente que precisava ser multifacético, onde a pessoa precisaria se considerar colaborador e já não mais
um empregado, um trabalhador, etc., né? Enfim. E claro que, então, a governamentalidade, e aí eu trouxe isso, eu odeio colocar slide gigantesco, né? Mas eu acho que eu nem vou ler esse slide, se vocês quiserem aí ler. Eu acho que é interessante ver a definição do Foucault, sim, da governamentalidade, porque ali ele começa, ele divide ela em três partes, acho que agora não me lembro se em 3 ou 4 partes, né? E que aí fica um pouco mais fácil de entender o que seria a governamentalidade. Né? Por que uma coisa tão abstrata, mas ao mesmo tempo tão prática para explicar certas coisas. Né? E, claro, aí, vou passar agora o slide, depois, essa definição está por tudo que lado aí, então, depois, inclusive, se alguém quiser, se alguém estiver interessado, eu posso passar aí os slides, ou enfim, tá? Mas claro, eu a outra vez, não me lembro onde é que falávamos de governamentalidade, eu pensava, a definição do Foucault, do próprio Foucault, da governamentalidade, é interessante. Eu, inclusive, na dissertação, tentei dividir essa grande definição nas 3 partes do Foucault e comentar cada parte, né? Porque me parece que aí resulta bem interessante. Então, a governamentalidade, naquele momento, assim, eu utilizei como uma grade, né, para tentar, entender aquelas práticas, né? entender o que estava sendo dito e tentando e marcado para fazer naquele projeto, né? Porque o projeto é um projeto internacional, né? Que primeiro se pensa aquele tuning, né? Primeiro se pensa no contexto da Europa, depois, naquela época, estamos falando de 2012, tá? Depois se implementa nos Estados Unidos, depois se implementa em alguns países da África, e naquela época já tinha um movimento chamado de Tuning Brasil, tá? Que estava trazendo aquele projeto para cá, né? Então, claro, há toda uma série de práticas, de táticas, de estratégias, sim, que tem a ver com aquilo, né? E para isso, né, pensamos naquele momento, né, na governamentalidade e sobretudo na governamentalidade neoliberal, né, nessa racionalidade que tenta governar os sujeitos a partir de um paradigma neoliberal, assim, e como isso fazia entrar as competências na educação, tá? Então, a governamentalidade para nós funcionou como bom. Ok, vamos colocar, vamos olhar esses documentos com os olhos da governamentalidade, né? Vamos colocar isso como os nossos óculos para ler aqueles documentos, né? Bem, dessa forma, então, tentamos perceber como, sim, através de diferentes... Porque aí teve um livro do Miller e Rose, agora não me lembro bem, não me lembro do nome do livro, que fala sobre governamentalidade, que me pareceu extremamente interessante. Por quê? Porque eles dizem a governamentalidade se adapta continuamente, ou seja, faz um exercício, avalia, sim? A partir dessa avaliação, retoma, replaneja e aplica. Sim? E assim vamos. E, claro, se você pensa assim, você pensa no capitalismo, sim? Isso para mim parece extremamente claro, né? É uma questão que vamos ensaiar isto. O trabalhador pode trabalhar 8 horas, mas se a gente dá um incentivo de pagar mais
um quarto do que vale a hora. Então, será que a gente consegue fazer ele render e trabalhar 9, 10, 11, 12? Ah, não, 12 não. Então, vamos voltar atrás. Enfim, estou dando um exemplo extremamente tosco, né? Mas me parece que isso faz todo sentido, assim, com a maneira como funciona a nossa sociedade contemporânea, né? Então, dessa maneira, a governamentalidade se encaixou muito bem, já digo, como eu dizia antes, né? Como o óculos para olhar aquilo, né? Bem, a partir disso, né? Outra ferramenta cotidiana que a gente utilizou foi a do dispositivo, tá? Que aí sim, agora vou ler essa definição porque me parece que agora vai se encaixar muito bem em qual foi a instituição que a gente considerou um dispositivo, né? Então, Foucault vai dizer que um dispositivo é um conjunto decididamente heterogêneo que engloba discursos, instituições, organizações arquitetônicas, decisões regulamentares, leis, medidas administrativas, enunciados científicos, proposições filosóficas, morais, filantrópicas. Em suma, o dito e o não dito são os elementos do dispositivo. O dispositivo é a rede que se pode estabelecer entre esses elementos, né? Então, para nós, isso funcionou como uma ferramenta, sim? Por quê? Porque a gente começou a considerar que a escola, sim, e o sistema educativo, de maneira geral, sim, funcionava como um dispositivo, reunia todas essas condições, sim, e funcionava como isso, no sentido da construção de cidadania. E, neste caso, na construção de uma cidadania apta para o sistema neoliberal, né? Então, a partir do dispositivo, sim, a gente gera utiliza, na verdade, essa ferramenta, sim, para apoiar a discussão que a gente pretendia fazer na dissertação, né? Ou seja, eu estou descrevendo aqui, se lembra que o artigo se chamava Utilizando Algumas Ferramentas, do Foucault, né? Então, eu estou descrevendo as ferramentas que a gente utilizou, né? E um pouco tentando rapidamente descrever como a gente pensou isso, né? Tá tudo bem até aqui? Não estou sendo entediante, ou sei lá, como eu não vejo, não. Tá Oi, Ivan. Dormindo. Escuta bem? Sim. Eu não está sendo entediante, não. Acho que está fazendo maquinar aqui, entendeu? Está fazendo trabalhar um pouco disso, né? Eu fiquei pensando nessa questão, né, da produção acadêmica, inclusive. Uhum. Eu chego também falando de saberes docentes, né? Na universidade, eu chego a falar de saberes docentes. E aí, daqui a pouco, já está se falando em competências, né? Aí eu fico pensando na nossa história enquanto pesquisadores, né? Quando a gente já... E acho que aí faz um diferencial, né? E aí, infelizmente, é um diferencial. Quando a gente, dentro da universidade, a gente já... Quanto graduanda, a gente já se distingue daqueles que não fazem pesquisa, daqueles que não se inserem nesses âmbitos dentro da universidade. Então, mesmo que a gente tenha sido graduando, a gente já foi diferente, assim, né? Já foi sendo levado a pensar diferente de alguns colegas que acabam fazendo a sua formação de um outro modo, né? Sim. Um outro modo. Então, Sim. nem melhor nem pior. Não acho que porque a gente é pesquisador, a gente é melhor. Não, porque até diferente. É diferente. Mas aí eu fico observando, quando a gente começa a fazer as nossas pesquisas, nessa questão, assim, disso que tu fala, dessas novas roupas, né? De um projeto, que nunca é um projeto, assim, muito pequeno, é sempre um projeto mundial, né? É sempre um projeto de grande porte, pensado para a América Latina e para o Caribe,
é sempre pensado para países de terceiro mundo, um projeto assim que entra, né, na nossa formação de uma maneira assim arrebatadora, assim, porque a gente para de falar outras coisas, então, eu me lembro de a gente estar pesquisando saberes docentes, falando sobre conhecimento do Lee Schumann, falando sobre as questões, né, do que forma o docente, vendo essas caracterizações, e daqui a um pouco a gente é atravessado, né, por esses conceitos de competência, que agora, em última instância, a gente vai percebendo os mais recentes pesquisadores falando da uberização, né, que acaba, a gente, assim, e aí parece que dá uma sensação de essencialismos, né, parece que a nossa formação, a nossa pesquisa há 20 anos atrás, ela já é velha, ultrapassada, porque chegou um novo discurso, chegou uma nova verdade, uma nova verdade, que aquilo ali assola tudo aquilo que veio antes, né? E aí aqueles que ficam falando coisas, né, vamos dizer assim, entre aspas, do passado, acabam meio que colados, assim, a uma ideia ultrapassada. São apagados, né? E ao mesmo tempo que tu pensa assim, ó, as críticas que está se fazendo hoje, elas já são bem menores do que já foram feitas há um tempo atrás, né, em relação a tudo que está colocado. Sim. Porque a gente fala do empreendedorismo hoje, a gente fala da flexibilidade dos trabalhadores, a gente fala de vários elementos que tinham, na sua origem, algo de muito positivo, algo de muito produtivo, algo de muito encantador. Imagina, tu deixa de ser arcaico, tu deixa de ser velho, né? Tu deixa de ser ultrapassado. Claro. Que coisa legal, né? Todo mundo, né, quer deixar de ser isso, né? E enfim, aí quando tu toca num ponto ali, eu descubro a escola. E aí a gente volta, né? A função social da escola, a função social da universidade, a função social dos espaços formativos. Enfim, então eu acho que a tua fala não está no meu... Eu estou entendendo que no meu caso, não está nem um pouco enfadonha. Estou compartilhando aqui o que tu me fez pensar, tá bom? Era isso. Obrigado. Assim, com certeza, assim, eu me lembro que naquela época estava sendo discutida a Base Nacional Comum Curricular. Estava começando, assim, a ser aquele momento de enviar tinha núcleos nas escolas, nas secretarias estaduais e municipais e tal, que estavam discutindo a base. Eu me lembro que era aquele momento, né? Estamos falando 2012 a 2014. Né? E, claro, e aí depois, quando eu volto, já em 2015, já a base já tinha uma primeira versão, já tinha o problema de que todas aquelas... aquela suposta construção coletiva tinha sido ignorada metade ou mais, e etc, etc. Então, tu vê como o processo, na verdade, foi avançando, foi entrando, assim, suavemente, assim, foi chegando, a rede foi se estabelecendo e tal, e aí temos a Base Nacional, tá aí, né? Tá aí, e a gente está tendo que trabalhar com ela, né, como um dos documentos mais importantes hoje, né, na educação básica, né? Então, sei lá, eu acho fantástico, assim, ter a possibilidade de estudar, de pensar sobre essas coisas, de pesquisar. Eu sempre digo, né, eu me considero muito privilegiado de poder trabalhar que me paguem por isso, né? Porque é fantástico, assim, tipo, tu pensa, cara, que interessante, você ia pesquisar isso, e tu pode. Então, cara, isso é fantástico, isso é... Enfim. Bom, um outro instrumento, uma outra ferramenta que a gente utilizou foi as tecnologias, né? Então, Foucault vai trabalhar sobre as tecnologias, né? E aí vou trazer o Boiganeto e o Miller e Rose, né? Dizendo que as tecnologias seriam ferramentas destinadas à condução de condutas, sim? E, claro, para nós, essa ferramenta funcionava, né? Funcionava para entender toda aquela lógica que a gente estava tentando fazer
olhando a partir da governamentalidade, considerando o sistema educativo e a escola como um dispositivo, e as tecnologias, obviamente, para nós vão funcionar como as competências vão ser essas tecnologias, né? Foucault vai definir, segundo Castro, né? Castro tem aquele dicionário fantástico, né? Vocabulário de Foucault, né? E ele vai dizer que Foucault define tecnologia como uma forma de acrescentar as noções de estratégia e tática ao conceito de dispositivo, entendendo este como prática, né? Então, claro, para nós as competências entravam, sim, como, bom, a tecnologia que se acrescentava àquele dispositivo para gerar aquilo que o sistema precisava, né? O sistema educativo precisava para se adaptar à racionalidade neoliberal, né? E, por último, e aqui conversando contigo, Cris, naquela época eu estava lendo vários livros e coisas e textos de Foucault, né, e apareceram as contracondutas, né? E eu fiquei pensando naquilo, né? E claro, o Foucault vai definir a noção de contraconduta, né? No contexto do pastorado, né? Da igreja medieval e etc., como aquelas condutas que se contrapõem às posições hegemônicas, né? E aí fiquei pensando, tá, mas aqueles artigos que estavam resistindo, né? Aqueles próprios professores que dentro das escolas estavam se resistindo, estavam fazendo ações de resistência, que claro, que se via através daqueles artigos e etc., né? A essa nova onda das competências, né? Bom, pois isso se encaixaria dentro das contracondutas. Isso é exatamente isso, ou seja, estar dentro do sistema, porque se tu está fora do sistema, tu não participa mais e, portanto, tu é anulado, né? Mas, então, eu, desde dentro do sistema, eu tenho como resistir, eu tenho como fazer uma ação que seja contrária àquilo que quer ser imposto, né? E aí, a nova ferramenta que a gente entra a utilizar é as contracondutas, né? E mais ou menos isso, né? Um pouco isso que eu coloquei aqui no slide, né? A partir desse leque de ferramentas, né? Foi que a gente trabalhou na dissertação. Hoje, quando eu terminar os slides, né? Espera aí que chegou minha esposa, eu tenho que jogar a chave. Tá bem. Então, voltei. Então, a partir desse leque, mais ou menos, é que a gente termina, né, aquela dissertação, né? E aí, voltando um pouco ao que estava falando, quando eu terminei de montar os slides da dissertação, eu pensei, cara, com isso eu já falo praticamente todo o tempo. E dito e feito, né? São 17. Então, agora eu começaria a falar da minha tese, né? E então eu pensei, cara, vou ter que encurtar isso, porque senão não vai dar. Por sorte, pensando na questão metodológica, né? Eu acabei utilizando a governamentalidade novamente como uma ferramenta na tese, então eu consigo fazer um pouco mais curto, tá? Mas me desculpem aí que estou ocupando praticamente todo o tempo que a gente tinha hoje da reunião, tá? Mas então, em 2014, aí, finais de 2014, eu volto para o PPGE da UFCM, né? Eu não queria, eu tinha acabado aquela dissertação e eu já não queria saber mais nada das competências, né? Aquela coisa que tu tá que não aguenta mais, que tá algum estresse assim. Então eu falei, quando eu preparei assim o projeto para o doutorado, eu falei, professora,
eu não quero saber mais nada das competências. E ela me disse, eu também não, eu já não te aguento mais, vamos falar outra coisa, vamos fazer outra coisa. E, claro, naquele processo, né, de tentar entender o ensino médio e etc., né, eu tinha ficado pensando em várias coisas, né, e uma das coisas que me chamou bastante atenção, né, era os professores, né, os professores, que acontecia. Então, me lembro que eu estava interessado, eu até escrevi um texto aí que apresentei num evento sobre as relações de professor-aluno, como se sentia aluno. Até cheguei a publicar um artigo sobre isso, sobre o aluno nas diferentes etapas da educação, né? Ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, bom, enfim. E aí, pensei, vou falar sobre os professores. Vou falar sobre os professores e aí ficamos... Espera aí que tenho que fechar a porta aqui. E aí ficamos discutindo sobre o que faríamos e como faríamos, etc. Eu me lembro que apresentei um projeto que depois acabou mudando totalmente, assim, e aí vai uma dica aí para quem estava na graduação, que está, sei lá, não me lembro se tem alguém começando um mestrado, ou enfim, né, que se... teu projeto vai mudar? Vai, e é ótimo. Se não muda, não faz nenhum sentido. Se tu chega com um projeto no início do mestrado, ou a primeira ideia que tu tem para teu TCC, e tu termina com exatamente aquela mesma ideia, então o que tu fez de todo esse processo? Assim, alguma coisa tem que ter mudado, não pode ser. E, bom, eu me lembro que mudou muitíssimo, né? Mudou, tanto que eu comecei a pensar sobre aquela subjetivação dos professores, né? E como que se constituía o professor do ensino médio, aquele sujeito, como que se subjetivava o professor e tal. E primeiro pensei em fazer entrevistas com os professores, aí, por sorte, minha orientadora me fez desistir, porque eu teria me enlouquecido. Depois fui no arquivo histórico do Rio Grande do Sul e andei pesquisando documentos do século XIX e tal, muito legal também, mas chegou um momento que não encontrava mais nada, e eu ia para Porto Alegre, desde Santa Maria, ia para Porto Alegre e voltava sem nada, não encontrava nada, totalmente frustrado, etc. E aí, vou passar isto aí um pouco. Essa segunda aí não deu bola, vamos direto para a terceira, né? E aí, a gente, um dia, assim, eu vejo um exemplar da revista Educação, que é uma revista que era produzida pelo Centro de Educação, tá? E da UFCM. E a revista era produzida desde 1975, tá? E eu olhei aquilo assim, falei, professora, será que nessa revista a gente não encontra o que a gente está buscando? E foi como, assim, uma coisa que... E começamos a ver, e ninguém nunca tinha pesquisado, tinha feito nenhuma pesquisa sobre aquela revista. Não existia nada, nem na UFCM, nem fora da UFCM, não tinha nenhuma pesquisa sobre a revista Educação, que tinha 43 anos. Pensa na revista que ele faz 43 anos, está publicando, e não tinha nenhuma pesquisa sobre a revista. Daí eu pensei, cara, é isso. Aqui é que eu vou achar o que estou buscando. Né? E aí, claro, o que eu tentei fazer? Vou passar para aqui para o segundo. Né? A revista começou em 1975. Tá? Na verdade, tinha começado em 70, mas esses primeiros 5 anos não tinha registro, não tinha arquivo. Então, eu tive que pular esses primeiros 5 anos e começar a partir de 1975, que era a partir da onde tinha arquivo. Né? Daí, até 2018, que era o ano que eu iria terminar o doutorado, né? Até o começo ali de 2018, né? E aí dava 909 artigos.
Desses 909, né, que eu ia na biblioteca, por sorte era na própria universidade, ali no Centro de Educação, ia, pegava tantos volumes, começava a ver, ler, título, resumo, papapi, não sei o quê. Aí eram 103 que tratavam sobre... Tudo físico, Ivan? Tudo físico? Tinha físico... Ali na biblioteca era tudo físico, mas tinha digitalizado, eu não me lembro agora a partir de quando, mas não era desde o começo que estava digitalizado. Eu acho que era a partir dos anos 90, por aí era que estava digitalizado. Então, teve uns que eu selecionei dos primeiros que eu tive que digitalizar depois, porque, claro, ficava melhor, né? Mas de resto estava bastante digitalizado. Mas para mim era mais fácil o físico porque eu ia na biblioteca, né? Então eu pegava aquelas caixas com todas as coisas e vai. E bom, a partir daí 103, né? E desses 103 que tratavam sobre o ensino médio, a partir de toda uma seleção aí que foi feita e tal, ficaram 42, né, que tratavam especificamente sobre os professores no ensino médio, ou assuntos diretamente vinculados aos professores, e enfim. Também, obviamente, aí me dei conta que se eu pretendia, né, fazer aquela análise daquela subjetividade, chamando a professora, eu não podia tirar as leis e diretrizes relacionadas ao ensino médio, porque também isso ia fazer com que ia me ajudar, na verdade, a entender como é que aqueles professores se produziam nas diferentes épocas, né? E tá, eu pensando nisso porque, claro, quem escrevia esses artigos? Esses artigos eram escritos pelas mesmas pessoas que eram as encarregadas da formação dos professores, né? Então, aquilo era muito interessante porque claro, ali estava dado como essas pessoas entendiam a formação dos professores e, portanto, como é que aqueles sujeitos professores que estavam se formando iriam ser subjetivados, vamos dizer, por aquela passagem, pela formação, né? Então, o que tentei fazer foi construir um arquivo, tá? A partir de todas aquelas produções discursivas que estavam dadas naqueles textos, né? Sim? E tentar trabalhar, tentar operar com esse arquivo, né? Tentando entender a trama que estava dada, ou a rede que estava dada com os documentos, sim? Com as leis, com as diretrizes e tal, e a partir disso, bom, como é que isso, sim? E aí analisando um pouco todas as relações de poder que estavam dadas nessas diferentes épocas, como é que isso acabava, assim, vamos dizer, operando naquela formação daquela subjetividade, naquela produção daquele sujeito professor. Sujeito professor ou professora, né? Bom, agora acelero horrivelmente, assim, são 27, vamos lá, tá? Então, pensa no seguinte, né? E aqui eu vou descrever rapidamente, assim, os capítulos da minha tese. Então, vai ter um capítulo que era, primeiro, tentar aprender e entender os aspectos fundamentais do sistema educativo brasileiro, porque, cara, aqui sim, aqui era muito difícil, porque eu precisava tentar entender todo aquele sistema educativo sem ter sido aluno e sem ter trabalhado como professor, né? Então, isso foi uma trabalheira considerável, assim. Bom, depois contextualizar os processos de subjetivação dentro da governamentalidade neoliberal, entendendo a escola como mais uma engrenagem desse sistema, né? Então, aí, claro, eu tinha a experiência um pouco da dissertação, mas agora eu precisava, bom, fazer uma contextualização geral, né? De, ok, aquele sistema educativo que eu tinha tentado entender, como é que se encaixava dentro, sim, do sistema neoliberal atual, né? Bem, a partir disso,
trabalhar sobre aquela seleção de 42 artigos, né, mais sobre a seleção de leis e diretrizes que tínhamos escolhido para trabalhar, sim, começando a tirar coisas, sim, excertos que falavam sobre o que era ser professor, sim? O que significava ser professor, o que se esperava de um professor, o que aquele professor ou aquela professora deveria fazer enquanto docente, né? E claro, contextualizando isso historicamente. Então, isso foi muito legal, porque, claro, eu passei pela ditadura, né? A revista, né? Começa a produzir em plena ditadura, né? Então, claro, passar por aquele processo, analisar aquelas leis, sim, referentes à educação, da ditadura, depois passar pelo processo democrático e de democratização e ver como isso vai mudando e como no discurso também vai mudando, né? 2016 tem um golpe, né? E em 2017, por exemplo, entra a lei do novo ensino médio, que primeiro entra como uma medida provisória e depois se transforma em lei. Então, tudo isso foi muito, muito, muito legal assim de fazer, né? Fazer toda aquele percurso ali. E, claro, a partir daí, eu termino, vamos dizer, em 2018, pensando nesse professor, né? Agora, quando a Cris falava da uberização, né? Eu, naquele momento, me lembro que falava de um professor empreendedor precarizado, né? Foi esse um pouco, vamos dizer, o sujeito professor que eu tentei, vamos dizer, entender em 2018 foi o professor empreendedor precarizado, né? Então, e agora sim, já termina, são em meia, tá? Já termina, tá? Então, a ideia, assim, aí eu trago essa citação aí do Terol, tá? Que está traduzida por mim, porque estava em espanhol, tá? Era interrogar-se a respeito das condições que permitiam, segundo as regras do dizer verdadeiro ou falso, reconhecer um sujeito, nesse caso, o sujeito professor, né? E o Foucault vai ajudar também um pouco a explicar o que eu tentei fazer, né? Que foi conservar o que aconteceu na sua própria dispersão, localizar os acidentes, os mínimos desvios, sim, ou pelo contrário, os giros completos, os erros, as faltas de apreciação, os cálculos errôneos, que têm dado nascimento ao que existe e é válido para nós. E descobrir que na raiz do que conhecemos e do que somos não há nem o ser, nem a verdade, senão a exterioridade do acidente. Isso nos excertos, isso estava muito claro, porque naqueles textos ali estava posto, assim, estava posto o que teria que ser um professor, o que se esperava, né? O que era um bom professor, o que era um mau professor, estava tudo ali. Então, isso foi muito, muito legal, assim, de fazer, né? Remexer naqueles textos, enfim, né? Tentando ver as condições de possibilidade que permitiam o que produziam aqueles sujeitos nos diferentes contextos históricos, tá? Aqui, mais ou menos, é isso. E bom, gente, desculpem, assim, eu ter ocupado todo esse tempo, assim, eu sabia que ia ser muito comprido, tentei encurtar o mais que pude, mas, enfim, não sei se dá tempo, assim, para conversar, se podem, se querem, sei lá, há muita vontade. Desculpe por ter ocupado tanto tempo. Não tem que pedir desculpas nada, Ivan. Foi ótimo e, assim, muito didático, né? A gente conseguiu acompanhar aí tua caminhada. Eu vou te dizer, só com que eu anotei aqui, dava para pelo menos mais umas 2 horas de conversa.
muitas coisas que tu foi levantando, embora eu não tenha utilizado Foucault, mas fui fazendo outras relações, né? De pesquisa, mas também da própria experiência profissional. Mas, assim, queria só enfatizar como essas verdades foram mudando, estão mudando e vão se engendrando na sociedade, em nós mesmos, e sem a gente se dar conta, né? A gente introjeta aquilo como uma obviedade. Agora que tu fala, né, do bom professor e do mau professor, a gente tem a proposição de livro didático já para a educação infantil, onde se diz o que tem que fazer, o que não pode fazer, em que tempo tem que fazer, né? E que também são as verdades. Enfim, olha, eu só tenho que te agradecer. Eu acho que, assim como eu, todos aqui estavam muito atentos. Tu não viu o nosso rosto, mas a gente estava muito atento aí à tua fala. Muito bacana. E parabéns aí pela tua trajetória, não só como pesquisador, mas como professor, né, e pessoal. Tem muitas experiências, assim, né, e coisas muito tocantes, né, porque tu deu aí várias guinadas na tua vida e, ao mesmo tempo, com raízes. Isso é muito bonito, esse movimento. Então, parabéns. Obrigado. Não, assim, eu acho que no nível pessoal, assim, uma das coisas mais interessantes, assim, que me trouxe esse movimento, né, de decidir, bom, ok, vou estudar no Brasil, que acabou me trazendo experiências de vida, né, que vão para muito além, assim, e claro, obviamente que influencia o Ivan profissional, né, o Ivan professor, o Ivan, né, pesquisador, etc. Né? Eu me lembro quando tive a oportunidade de fazer o sanduíche, que fui para a Espanha, isso foi uma experiência de vida, assim, que, assim, influenciou totalmente o final, porque foi faltando... eu voltei faltando um ano para terminar o doutorado, né? E claro, mudou tudo. A visão que eu tinha antes de passar 6 meses lá e voltar, tendo mudado de ambiente, conversado com outros, e sei lá o quê, lido das coisas, e aí vim e era tipo... Então, claro, hoje em dia, infelizmente, né, temos uns cortes por tudo que é lado, né, destruíram Ciências Sem Fronteiras, né, mas eu, quando voltei, dizia, gente, eu me lembro que eu dei uma conversa, assim, participei de uma roda de conversa ali no PPG, eu dizia, gente, vão embora, saiam, vão lá, vão buscar, saiam um tempo, voltem, é incrível, assim, é fantástico, né? Mas, cara, daí foi tudo para baixo. Acho que saiu esse edital e depois não sei se saiu mais algum, assim, de doutorado sanduíche. Depois desse de 2017, não sei se chegou a sair mais algum, assim, foi terrível, sinistro. Tomara que mude isso um dia. Mas, enfim, sinceramente, eu adoraria, assim, poder ter visto seus rostos assim durante a conversa, né? A conversa monóloga. Mas mais ainda estar junto, né? Sabe? Conversar, poder estar junto. Assim, é uma questão. Mas, enfim. Muito obrigado, gente. Obrigado mesmo. Obrigado mesmo. Foi muito legal revisitar essas coisas. Muito bom. Muito legal mesmo. Muito obrigado pela oportunidade. Vai ficar gravado. Vamos tirar uma foto, né? Eu sempre esqueço a foto. Deixa eu ver se a Jade, acho que elas... Tá aí a Jade. Jade, tu consegue tirar uma foto aí, fazer o registro? Tá bem. Ela é moça das tecnologias. E eu pego as pessoas de surpresa, né? Deu. Tá bem. Para a gente deixar o registro. Bate de novo. Agora o André abriu a câmera. 1, 2, 3 e... Deu.
Ok. E vai ficar, depois a gente compartilha ali no espaço do Ecos essa gravação. E aí, quem quiser voltar, quem não teve oportunidade de ouvir, vale super a pena, né? Acho que mexe aí. E eu fico à disposição, assim, qualquer coisa, assim, que alguém precisar e tal, que alguém quiser algum material, sei lá, enfim, tem um monte de coisa desses aí. Precisando, é só chamar. Compartilha com a gente a dissertação e a tese, por favor. Tá. Eu mando ali no grupo do WhatsApp. Isso, perfeito. Beleza. Obrigadão. Então tá, pessoal. Aproveitem aí esse recesso. Depois colocaremos ali no grupo sobre o e-book, tá? Cronograma, etc. Tá bom? Um abraço, se cuidem. Obrigadão aí a todos. Valeu, gente. Muitíssimo obrigado aí. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau, um abraço. Tchau, gente. E aí, mana? E aí? Deixa eu terminar aqui. Peraí, deixa eu parar a gravação. Interromper.